Olá, estamos de volta, dando continuidade à terceira aula de radiestesia, né? E eu vou aproveitar hoje também para comentar sobre a utilização do gráfico harmonia, né? Nós comentamos na primeira parte algumas situações sobre a ética e como você se comportar ao conhecer a radiestesia, né? Falamos também do gráfico alta vitalidade e também do antidor. E agora a gente vai falar sobre o harmonia, que é hoje em dia é tão importante, né? Com a nossa vida tão atribulada, as pessoas ficam às vezes ansiosas, nervosas e etc, né? Então a questão da harmonia é muito importante para podermos ter um convívio, como eu disse, satisfatório e saudável, né? Então o que a gente pode comentar desse gráfico? Ele tem como é, uso, né, realmente de harmonizar as situações. Então a gente pode até também, de alguma maneira, com o uso dele, harmonizar os locais, né? Mas na questões de harmonização das pessoas, né, ele é muito bem utilizado. Então suponhamos que você tenha lá uma pessoa, como na própria apostila diz, que esteja muito nervosa e etc, etc, você pode colocar uma foto dela ao centro do gráfico e que depois, mais ou menos entre 10 e 15 minutos, ela vai começar a sentir uma reação e vai até se acalmar, né? Se você não tiver na fotografia, pode criar o, o testemunho, né? Só que aí você entra naquela situação que tem que seguir a, o programa, né? Tem que passar pelos três gráficos antes, né? Que a gente pega lá, põe ativo como diz, potencializa o testemunho, né? Passa ele pelo decágono, depois passa ele no desimpregnador e depois pode mandar ele pelo diafragma, né? Aí, depois desse período, você vai colocar no harmonia. Vai demorar um pouquinho, né? E se for usado em papel, então você vai ter um tempo maior além desses 10 minutos. É uma cura um pouco mais demorada. Mas enfim, vale a pena, né? Se você está vendo que pode existir situações, você acaba utilizando esse conhecimento. Se você normalmente precisa ter harmonia com outras pessoas, você pode fazer o seu testemunho, né, com o desejo, né, com o pedido, e colocar também no centro do gráfico. Aí eu sempre recomendo que junto coloque um quartzo rosa, né, que é para ter a questão do amor, também não exagerar no tamanho da pedra, porque o quartzo rosa ele também traz um sentimento, né, de muita passividade, então às vezes a pessoa fica muito melancólica. Mas para harmonização, de você deixando num período lá no máximo de um dia nesse gráfico, né? Hoje, que ainda vocês não sabem usar o pêndulo, né? E nem tampouco os relógios radiestésicos, então a gente recomenda que seja limitado o uso dos gráficos por muito tempo. Então você coloca lá o seu testemunho, né? Que pode ser aquele criado com o pedido ou a sua fotografia, junto uma pedra de quartzo rosa. E aí você, naquele pedido, você põe que tipo de harmonização que você quer. Tipo, vamos supor que você teve uma desavença com a pessoa e essa pessoa falou alguma coisa que te magoou, então você coloca lá, né? Que você gostaria é, de perdoar. Não diga o nome, né? Porque a energia vai procurar, você só pense na pessoa, né? Não escreva o nome dela nem nada, nem diga. Você pensa na pessoa e fala, né, que eu gostaria de perdoar a pessoa que me magoou é, por um motivo tal e tal. Se você teve um problema com essa pessoa e você que quem foi que magoou a pessoa, a mesma coisa, você põe lá, eu gostaria, peço perdão, né, à pessoa que magoei e no momento de talvez de nervosismo e etc, eu a magoei, né? Então você vai colocar lá no seu pedido a sua intenção. E aí você vai deixar por um período nesse gráfico, né? É claro que existem outras maneiras, né? A gente vai aprender mais à frente, mas é legal que vocês comecem a utilizar esse tipo de conhecimento e vocês irem aguçando a intuição e ver como vocês vão trabalhar com os gráficos.
Uma outra maneira também é se você quiser, como a gente diz, harmonizar o relacionamento de várias pessoas. Claro que aqui só vão ter condições para no máximo 6 pessoas, né? De que lá um sétimo se a gente colocar no centro. Eu nunca gosto de colocar uma pessoa no centro porque ela acaba sendo como a gente falou, o vórtice da situação. Então, quando eu quero fazer harmonização com várias pessoas, eu só utilizo no máximo as pétalas, né? E no centro eu coloco de preferência um cristal é, transparente, né? Que seja um tipo drusa, que ele tenha a pontinha, né? Que assim ele vai emanar a energia para todas as pontas do gráfico, né? Porque no fundo o gráfico ele é feito de círculos e essa é flor, né? Com as 6 pétalas. Então ele vai ter uma energia de círculo, né? Uma energia redonda. Então essa ponta, como se fosse um emissor, vai acabar enviando a energia por igual para todo mundo. Aí fica uma harmonia, como a gente diz, mais homogênea, né? Então eu sempre prefiro assim. Aí você pega e põe o testemunho de cada um numa pétala, né? Se for possível fotos, que é mais rápido, né? Ou então criar o testemunho de pessoa por pessoa. Aí, nesse caso, vocês têm que estar em acordo. Normalmente, esse tipo de harmonia a gente faz para equipes, né? Equipes profissionais de trabalho, né? Que estejam sempre junto e o dia a dia deles é muito movimentado, né? Com muita pressão e estresse. Então, essas pessoas a gente orienta, aí eles vão estar, como a gente fala, de comum acordo na operação, e aí você pode pôr o nome e a data de nascimento de cada um fazendo aquele testemunho artificial, né? Que depois a gente passando pelos gráficos, ele passa a ser potencializado e aí realmente existir verdadeiramente, né? E energeticamente. Então, para esses tipos de situações é importante, principalmente equipes de vendas, né? Se você for fazer um trabalho para uma empresa, né? Então é muito legal que eles estejam em harmonia, que pensem em comum, né? E possam trabalhar com os mesmos objetivos, sem querer um passar por cima do outro. Eles não vão deixar de ter, como a gente fala, aquela motivação operacional, mas também eles vão ter um respeito e uma harmonia entre o grupo. Então é importante assim ter esse tipo de trabalho. Na família também dá para fazer, né? Se você tem filhos pequenos, crianças, né? Você também pode utilizar o gráfico harmonia para harmonizar os seus filhos, né? Que sejam menores. Se também a família vocês verem que estão passando por dificuldades, normalmente quando vocês são contratados para fazer um projeto, é óbvio que está todo mundo autorizado, né? Um ou outro pode ser que seja mais resistente, mas para o bem comum da família, você fazendo um Feng Shui, né? Um Feng Shui, mais os cálculos de numerologia e a própria radiestesia, né? A pessoa que te contratou com certeza vai conseguir autorização dos familiares, né? Então você consegue também fazer harmonia entre pais e filhos, né? Irmãos e irmãs, né? E etc, né? A gente não recomenda, tipo, você invadir demais a intimidade de outras pessoas. Por exemplo, você sabe lá que um vizinho seu está passando por dificuldades de relacionamento, né? Ou ele, a esposa, ele e os filhos, né? Aí você, sem autorização dele, sem ele saber, você faz o uso do teu conhecimento na intenção de ajudá-los. Isso a gente não permite, não é feito dessa maneira. Então você sempre tem que, para todo o trabalho energético, tem que existir a autorização, o conhecimento das pessoas envolvidas, tá? Por mais que a gente diga vocês estejam cheios de intenções boas, isso não é recomendável, né? A pessoa tem que vir pedir a vocês, né, para que esse trabalho seja realizado, certo? É sempre bom lembrar porque a gente tem dentro de nós, né, a mania e o interesse de querer ajudar e às vezes você, em vez de ajudar, você está se intrometendo, né, mexendo, como eu sempre digo, no livre-arbítrio das pessoas. Então tenham esse conhecimento. É importante saber e fazer, mas também tem que saber respeitar
os limites, tá? Então, por mais boa vontade que você tenha, sempre tem que haver a autorização da pessoa envolvida. Uma outra maneira que vocês não precisam, de certo modo, pegar autorização é tipo se você tem mágoa, muitas pessoas têm, né? Eu já conheci vários que têm mágoa ou do pai ou da mãe. Então o que acontece? Você acaba tendo problemas, né? Se você não tem um bom relacionamento com seu pai, com sua mãe. Não importa o que eles foram na sua infância, ou na tua adolescência, ou até na sua idade adulta, eles foram o que foram, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eles são o pai e a mãe de vocês, podem ter errado muitas vezes, como a gente diz, na ótica da sua observação. Talvez se você fosse o pai ou a mãe, você teria feito diferente. Mas não, era aquilo que você tinha que passar, não tem jeito, né? E ao mesmo tempo era o que eles sabiam fazer, né? Talvez eles fizeram o melhor possível da maneira deles. E para nós pode ser que às vezes não foi bom. Então criou uma certa mágoa, gerou um sentimento negativo. Então é importante que vocês façam esse tipo de perdão. E esse gráfico ele é muito bem usado para isso, né? Você pode pôr lá o seu testemunho no centro, né? Para fazer a harmonização e no pedido você põe, eu quero perdoar o meu pai e minha mãe, né? Por isso, etc, etc. Não precisa dizer o nome deles, né? Só dizer pai e mãe já sabe, o universo sabe que atualmente quem é o seu pai e sua mãe, né? Então você vai ter essa parte. Ou se você também magoou seu pai e sua mãe, a mesma coisa. Eu quero pedir perdão ao meu pai e minha mãe por ter feito o mal assim assado a eles, né? Aí vocês vão escrever a, a situação, né? E aí vocês deixam por um período, como eu expliquei, no máximo por um dia, né? Para não ter, como a gente fala, um excesso, né? Você pode chegar e pegar essa situação e fazer a harmonia entre eles, né? Porque é interessante que você não deixe, né, o seu pai e sua mãe partirem desse plano sem que vocês limpem essa energia de mágoa entre vocês, né? Eu sei que existe muita gente que ama os pais mesmo assim, mas alguns acabam levando um pouquinho de mágoa, né, no coração. Então é importante que vocês desfaçam esse tipo de energia, porque queira ou não queira, ela vai acabar fazendo mal a você se você não se livrar dessa mágoa, entendeu? Faz mais mal para a gente do que para as outras pessoas. Então é importante que você utilize dessa maneira. Existem outros motivos também que você pode, por exemplo, numa mesa de jantar, né? Você pode colocar esse gráfico embaixo do tampo da mesa, né? Com a imagem para cima, só que aí vocês colam na mesa. E as pessoas que estiverem utilizando aquela mesa, como a gente fala, sem saber e também aí não vai mexer com eles, vai existir uma harmonia, ao menos naquele momento vai existir harmonia, porque a gente sabe que tem muitas famílias que na hora das refeições o pessoal não se dá bem, né? Parece que senta e acabam tendo discussões. Então esse tipo de gráfico também ajuda nessa parte. A mesma coisa numa empresa, né? Se o dono não quer que a equipe, né, não quer comentar com a equipe por algum motivo, ele acha que as pessoas não vão autorizar ou não vão ajudar, né? Mas ele precisa daquela equipe que são profissionais competentes. O que que faz? Naquela mesa onde normalmente a reunião, que normalmente sempre vai existir muito bate-boca, né? O pessoal vai estar sempre com os ânimos alterados. Ele pode naquela mesa de reunião colocar um gráfico desse, né? Ou até mais, né? E manter, ao menos dentro daquele ambiente, uma harmonia. Pode ser que depois o pessoal saindo da sala de reuniões ou da sala o qual estava o gráfico, o pessoal pode até, como a gente brinca, se matar, né? Mas lá dentro os interesses serão mais harmoniosos, ou seja, a reunião vai ser mais produtiva e o pessoal também vai prestar mais atenção no que um ou outro diz, sem com muita ênfase na discussão, né? Porque às vezes a gente sabe que em certas equipes o ego das pessoas acaba imperando e tem muita gente que às vezes fala as coisas e em vez de ajudar atrapalha, né?
e acaba até terminando com o bom andamento da reunião. Às vezes, algumas reuniões poderiam terminar em 10, 15, 20 minutos e as pessoas esticam tanto discussões inúteis que acabam levando horas, né? Então a gente vê muito por aí. Então você tendo esse tipo de harmonizador numa sala de reunião de uma empresa, ela é muito funcional. Tem uma vantagem que hoje vocês podem aprender, né? Eu vou passar a vocês para vocês começarem a treinar. Vocês vê que o gráfico ele tem duas bolinhas, uma toda preta, né, e outra branca, né? A pretinha, né, no caso a que está pintada, ela é para ficar norteada, né, a direção dela para o norte. E eu vou ensinar vocês hoje que é muito fácil. Eu vou depois passar no grupo, né? Eu vou ver o link, acho que ele deve ter. Existe um aplicativo para celular que chama-se Bússola de Aço sem propaganda. Hoje já está tendo propaganda, mas ele foi instalado desse jeito. Bússola de Aço sem propaganda. Vocês colocam lá no Google, vai dar direto. Eu vou ver se tem o link e aí eu vou disponibilizar no grupo. Aí o que tem a vantagem desse aplicativo? Que ele vem com opção do norte magnético e do norte verdadeiro, né? Porque hoje a gente tem que comprar a bússola que vem lá com a marcação lá, norte magnético e a marquinha norte verdadeiro, porque como a Terra teve uma inclinação, o norte magnético acabou ficando fora do norte verdadeiro, né? Então essa bússola você consegue utilizar as duas marcações. Ela é até uma bússola muito boa, andei comparando com outros aplicativos, né? Ela é bem calibrada, né? Você vai fazer lá as instruções que eles pedem na primeira vez que você instala, e tipo movimentar ela em sentido, né, do 8, né? Ou virar ela várias vezes. Ele tem lá o aplicativo certinho. Depois disso que ela tiver instalada, ela funciona muito bem, né? Claro que com determinados limites, você não pode estar perto de muita produtos eletrônicos, né? Também de parte de ferro, né? Muitas construções existem muitos vergalhões de ferro, então tudo isso você tem que se atentar. Mas ela funciona muito bem. Aí você pega, ela tem o ponto zero dela, né? Você direciona, a hora que ele estiver marcando o zero do norte, você simplesmente põe o gráfico em paralelo com o seu celular, porque o celular vai ficar como se fosse uma régua, né? E aí você norteou. Aí você escolhe o lugar que você vai deixar o gráfico por um dia e deixa lá conforme a harmonização que você fez. É legal que vocês usem a intuição nesses momentos para vocês irem comparando, porque daqui para frente a gente vai trabalhando a maneira de ativar os gráficos. É claro que aqui estou ensinando vocês a parte simples, né? Vocês hoje não estão usando o pêndulo, não estão usando nenhum relógio radiestésico, né? Você também pode utilizar mais à frente uma pirâmide ou um cone de cobre, né? Mas tudo a gente está pensando o seguinte: vocês não têm tudo isso em mãos. Então a gente vai começar degrau a degrau. Então parece até um pouco chato, né? Ter aulas que comentam demais um mesmo assunto, mas é importante que vocês tenham essa habilidade de paciência, porque o estudo para esse tipo de método, de técnica, né? A radiestesia, vocês vão ter que sempre estar compenetrados, destinarem um momento tranquilo, né? Porque na radiestesia não dá para fazer nada correndo. No Feng Shui e na numerologia já não dá. Na radiestesia menos ainda. Tem que estar com muita paciência, muito calmo, entendeu? Ela é um tipo de trabalho que essas aulas, né, vai mexer com isso de vocês. Vai ter que baixar o nível de ansiedade de vocês, vai ter que aumentar a paciência e ao mesmo tempo vocês fizerem treinos para ir controlando a ansiedade, né? Então é legal que vocês aprendam a ter, como a gente fala, tranquilidade, né? Saber se acalmar, né? Se desligar do mundo, porque na radiestesia vocês sempre vão ter que ter o momento calmo. Não dá para estudar radiestesia com muita bagunça, muito barulho, né? Vocês têm que estar focado nessa parte. E aí, quando tivermos
dentro já do período de trabalhar com os outros instrumentos e ferramentas, vocês vão já estar preparados para poder avançar nos trabalhos e nos conhecimentos, certo? Então, obrigado mais uma vez. Espero que vocês estejam lendo bastante a apostila, treinando e, como eu sempre digo, se tiverem dúvidas, ou mandem mensagens no particular ou direto no grupo. Valeu mais uma vez, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.